Olá, pessoal! Nessa etapa do curso, nós vamos falar um pouco sobre estratégias de uso da terra e modelos de sistemas de produção. Quando se fala em uso da terra no Brasil, nós podemos ver nessa figura abaixo da Embrapa Territorial 2020, que cerca de 30% do uso da terra no Brasil está voltado para o uso agropecuário. E desses 30%, um terço é usado para pastagens plantadas. Cerca de 8% são pastagens nativas e cerca de 7,8% são lavouras e 2% LP. Essa fonte é de 2020. Então, o que se observa, de acordo com o mapa Biomas de 2021, que as pastagens estão diminuindo nessa última década. E as terras agricultáveis utilizadas para a produção de alimentos, elas tiveram um aumento na eficiência produtiva, principalmente quando se começou a utilizar os sistemas integrados de produção. E isso é um grande avanço que tem um potencial enorme no Brasil de aumentar a nossa eficiência produtiva, nesse 30% de uso agropecuário. Essa figura aqui do Map Biomas é mais recente, de 2024. Ele mostra a evolução das pastagens no Brasil de 1985 a 2023. Então, nós podemos observar a evolução nos diferentes biomas do Brasil. Então, nós podemos ver que está aumentando as pastagens na Amazônia, na Caatinga, no Pantanal. Tem reduzido na Mata Atlântica, estabilizado na Caatinga e reduzido um pouco no Cerrado. Porém, quando a gente considera toda essa evolução de pastagens, o Cerrado é o que lidera na extensão de pastagens convertidas desde 85. Cerca de 35 milhões, nós tivemos de conversão para pastagens. E na Mata Atlântica, um pouco mais de 25 milhões, tá? Então, o que menos foi convertido foi o Pantanal, que é considerado um dos biomas mais conservados, do Brasil. E diante dessa evolução das pastagens, muitas das pastagens estão em estado de degradação. E diante dessa situação, foi instituído em dezembro de 2023, pelo decreto número 11.815, o Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, coordenado pelo MAPA. E depois, agora, atualmente, ele está conhecido como Caminho Verde, Restauração de Terras e Segurança Alimentar do Brasil. E agora nós vamos falar, então, para recuperar essas áreas de pastagens, os sistemas integrados são muito importantes. Então, nós vamos falar um pouquinho mais de sistemas integrados, sustentáveis de produção com base em pastagens. Porque nós temos um consenso mundial da necessidade de nós construirmos sistemas de produção animal que sejam sustentáveis. Esses sistemas eles devem reduzir o uso de insumos, emitir menos gases de efeito estufa, aumentar o potencial de mitigação, tudo isso por meio de práticas de manejo sustentáveis, como, por exemplo, o incremento do sequestro de carbono nas pastagens. Então, nós vamos, nesse curso, nós vamos ver alguns modelos de sistemas de produção, algumas classificações existentes. É claro que tem uma variação imensa, mas nós vamos focar em alguns. Mas, antes disso, é importante falar que como pode ser o uso da terra e a produção agropecuária. Nós temos dois modelos de uso da terra, conhecido como Land Sparing, que no Brasil é conhecido muito como o modelo poupa-terra, e o Land Sharing, que é o compartilha-terra. Tem uma diferença entre os dois, por exemplo, o poupa-terra, ele faz a produção numa área distinta da área de conservação, onde ela fica cercada.
enquanto que no Compartilha Terra, a conservação e a produção é feita tudo numa mesma área, com uso de tecnologias que são amigáveis ao meio ambiente. O Poupa Terra, ele trabalha mais com a intensificação, né, da produção, né, enquanto que o Land Share trabalha com sistemas ecológicos com base em tecnologias agroecológicas. No Poupa Terra, nós temos uma menor quantidade de terra alocada para a produção, enquanto que no Compartilha nós temos mais terra alocada para a produção. No Land Sparing, Poupa Terra, uso de mais insumos para a produção agrícola, ao contrário do Compartilha Terra. E geralmente o Poupa Terra, ele trabalha com monoculturas, mas nós podemos também ter sistemas integrados intensivos. E ao mesmo tempo que no Compartilha Terra também nós temos sistemas integrados ou uma diversificação de atividades ou uso multifuncional de uma área. Então nós temos uma variedade imensa de modelos de produção. E aí, um deles é o sistema baseado em biodiversidade, né? Então, nós podemos partir, por exemplo, nós temos um Land Spare, um Poupa Terra, tanto para agricultura, onde nós temos monocultura intensiva, ou nós podemos, que começa com poucas árvores, não tem árvores, só pastagem, e pode partir para uma área de silvicultura, que é só floresta, só árvores. E nesse meio tempo, nós podemos ter o Land Sharing, onde nós temos vários componentes numa mesma área. E aí nós temos uma variação imensa também, dependendo da cobertura de árvores ou também dos componentes que fazem parte desse sistema. Quando se fala, por exemplo, um sistema silvopastoril, ele é um sistema integrado, onde nós temos uma integração de árvores, animais e pastagens para a produção sustentável. Nós vamos focar principalmente nesse sistema por causa do nosso foco em pastagens. Então, em sistemas integrados, a chave do sistema dar certo é definir o melhor planejamento do arranjo desse sistema e principalmente monitorar e aplicar tecnologias sustentáveis, práticas de manejo, tanto para pastagens, que envolve manejo rotacional, consorciação com leguminosas, pode-se usar adubação verde, pensar na seleção de espécies forrageiras adaptadas, principalmente aquelas que têm um sistema radicular profundo, e adaptadas ao sombreamento. Temos também que selecionar as raças localmente adaptadas, definir taxa de lotação adequada, fazer manejo dos dejetos. Enquanto as árvores também, ter o cuidado de buscar seleção de espécies funcionais. Essa seleção de espécies vai depender do objetivo desse sistema, ter um desbaste e poda, de modo que tenha o sombreamento adequado para a produção de forrageiras, que vai dar a produtividade animal, né? Que é um dos principais objetivos de um sistema silvopastoril. E, além disso, nós vamos também tentar maximizar com esses manejos os serviços, que vai envolver os serviços ambientais de provisão, que refere-se à produção de pastagens e desempenho animal, entre outros, dependendo se for um sistema multifuncional, eu posso ter aves para produção de frutos, posso ter apicultura, então vai depender muito desse sistema, qual o objetivo dele. E também temos os serviços ambientais de regulação, que envolve melhorar a fertilidade do solo, sequestro de carbono, regulação de nutrientes do solo, regulação hídrica, polinização, controle de pragas e doenças, mitigação de mudanças climáticas, bem-estar animal, né, a importância do sombreamento, entre outros. E é claro que dentro desse sistema nós não podemos esquecer do solo, que é a base da sustentabilidade, né?
E práticas de manejo, como plantio de cobertura, plantio direto, tudo vai depender do sistema que nós estamos desenhando, né? Se for um LP, nós vamos nos preocupar muito com plantio de cobertura, construção de terraços e entre outros. Então, na Embrapa Pecuária Sudeste, nós temos um exemplo muito interessante de sistema silvopastoril biodiverso e multifuncional, que ele é composto de 7 árvores, né, 7 espécies de árvores nativas, e foi feito também a consorciação de gramíneas com leguminosas usando o feijão guandu, que foi muito interessante porque o feijão guandu, por ser uma leguminosa, ele contribui com a fertilidade dos solos, né, com a fixação de nitrogênio, e melhora também a dieta do animal, e principalmente ele fornece alimento durante a seca, estendendo esse período de segurança alimentar para os animais. Então, fora inúmeros outros serviços que um sistema silvopastoril pode produzir. E, além disso, nós temos também outros tipos de sistemas silvopastoris, né, que pode ser no ambiente natural, como no Pantanal, existe muito, que já existem os sistemas onde tem pastagem nativa e as árvores. Então, qualquer sistema multifuncional, nós temos que pensar nos produtos que tem mercado, que são os commodities, que pode ser produção de bezerros, produção de carne, entre outros. E temos também os não commodities, que são os serviços ambientais. E hoje em dia nós temos que pensar em novos mercados, né? Principalmente pagamento de serviços ambientais. E esses produtores que têm esses sistemas biodiversos, que conservam a biodiversidade, nós teríamos que ter meios de compensar quem realmente está contribuindo com a conservação do meio ambiente. Então, aqui é um exemplo de sistema silvopastoril e também sistemas de produção animal com base na biodiversidade. O Pantanal é um exemplo bem interessante, porque lá nós conservamos essas paisagens que são distribuídas em mosaico, florestas, áreas de campo e áreas de savana, onde temos as pastagens que são as exóticas, que são introduzidas em algumas áreas, de acordo com critérios de legislação, e também eles vão ter uma dieta biodiversa, porque tem cerca de muitas espécies de gramíneas nativas e de alta qualidade, principalmente nessas áreas úmidas. Então, nós temos que daí entender como que é essa produção e definir uma capacidade de suporte adequada, de modo que nós temos toda essa produção de serviços ambientais, que é a produção de bezerros, que lá é o foco, e também toda essa conservação dessa riqueza na região.